estudantes do curso de Filosofia da Unimes, os demais que têm acompanhado aí os nossos vídeos e os estudos sobre a ética de Epicuro. Eu sou o professor César Bangolim e o nosso tema de hoje é o que Epicuro trata sobre a justiça na ética. Na semana passada o professor Alain tratou da questão do tempo, né? O tempo, o presente, o futuro, enfim. E nós hoje vamos pensar na questão da justiça. Nós podemos dividir como sugestão para reflexão o que o Epicuro fala da justiça em quatro reflexões possíveis, né, que nós vamos sugerir aqui. Então, primeiro uma definição, que a gente pode dizer mais geral do que parece ser justiça, depois um caráter possível, né, assim, militante sobre a justiça, quer dizer, de uma ação pela justiça que nós podemos empreender em algumas situações, né, como ele vai dizer aqui. Depois uma relação da prática do que é justo, que é pessoal, então aí de um tipo de comportamento, né, mais geral, enfim. E por fim uma reflexão sobre a lei que me parece bastante atual porque a gente está vivendo no nosso tempo aqui. Então são 4 pontos, né? Vamos a eles aqui. Então primeiro eu vou lendo aqui alguns dos trechos, enfim, né? São poucos parágrafos e aí a gente vai comentando, né? Lembrando que eu uso aqui para nossa reflexão, para a gente unificar a linguagem, né? Essa edição aqui da coleção Os Pensadores. Aqui vem outros textos do Epicuro, mas vem também a Ética, tá bom? O link para isso está lá, tanto no grupo de estudos da Unimes mesmo, quanto lá na página que nós criamos no Facebook. Então podem participar lá à vontade, que é interessante o nosso debate, enfim. Então vamos lá. Epicuro vai dizer assim: a justiça não tem existência por si própria, mas sempre se encontra nas relações recíprocas, em qualquer tempo e lugar em que existe um pacto de não produzir nem sofrer dano. Entre os animais que não puderam fazer pactos para não provocar nem sofrer danos, não existe justo nem injusto. E o mesmo sucede entre povos que não puderam ou não quiseram concluir pactos para não prejudicar nem ser prejudicados. Das normas prescritas como justas, o que é considerado útil nas necessidades da convivência recíproca tem o caráter de justo, embora no fim não seja igual para todos os casos. Se pelo contrário se estabelece uma lei que depois não se revela conforme a utilidade da convivência recíproca, então já não conserva o caráter de justo. O mais interessante dessa parte inicial que ele trata pela justiça é a gente pensar que o que Epicuro está chamando de justiça primeiro separar, né, a justiça, tanto a justiça como o substantivo, mas também a justiça, né, o ato justo, né, um ato ser qualificado como justo. Portanto, a justiça como adjetivo não tem relação direta necessária com o que nós chamamos de justiça com J maiúsculo, né, a justiça, a parte da estrutura jurídico-política, enfim, né, o sistema judiciário, o sistema penal, penitenciário, direito, etc. Às vezes o que nós chamamos de justiça com J maiúsculo pode ser extremamente injusto. Essa última parte aqui pode nos levar a pensar isso, né? Então nós podemos estabelecer leis que, em lugar de nos levar a uma situação de justiça, nos dois casos, né, pode, ao contrário, ajudar a cimentar relações extremamente injustas. Então, o direito é cheio disso, enfim, né? Mesmo porque o direito não é, como nós bem sabemos, o resultado de uma evolução em linha ascendente e sempre positiva do espírito humano, né? O direito ele vai refletir as relações que nós vivemos. Se nós vivemos relações injustas e desiguais, enfim, é razoável que o direito reflita isso e ajude a reproduzir isso de alguma maneira, né? Embora, claro, o direito seja um terreno também de contradições, né? Mas isso aí já foge um pouco do nosso tema. No final a gente pode voltar a mencionar isso, né? Mas seria interessante pensar
o direito a partir dessa perspectiva também. No começo aqui, o que o Epicuro está fazendo é nos dizer assim, olha, o que nós chamamos de justiça e esses acordos, né, que ele fala aqui, esses contratos são estabelecidos, né, as coisas não funcionam muito nesse termo, mas enfim, o que ele está querendo dizer aqui, que me parece mais interessante, é que a gente compreenda que o que nós chamamos de justiça e as relações que nós estabelecemos e as normas que nós criamos, né, que ajudam a manter um dado padrão, né, uma dada previsibilidade dessas relações, isso é histórico e social e não natural, né, isso não é instintivo. Né? Então, tanto ele está dizendo aqui, né, os demais animais que não puderam fazer isso, então eles não têm como criar esse tipo de relação. E mesmo povos que não foram capazes de fazer isso, né, não puderam estabelecer esse tipo de relação. Portanto, o que nós chamamos de justiça é algo histórico e social, e sendo algo histórico social, significa que nós podemos construir relações justas e nós podemos modificar as nossas relações quando nós percebemos que elas nos levam a situações de injustiça. Então, a justiça não é algo que existe por si mesma, né? O que nós chamamos de justiça é uma criação propriamente humana, né? Quer dizer, nós é que precisamos estabelecer o que nos parece justo, né? O que nos parece razoável nas relações sociais, e a partir disso nós podemos, e somente a partir dessa compreensão, né, nós podemos estabelecer quais são as normas, quais são as regras que devem assegurar um conjunto de relações e de práticas que nos pareçam justas. Aí é claro que a discussão sobre o que é justiça, isso nunca vai ter fim, né? Já que vivemos, né, em relações desiguais socialmente e temos grupos de interesses dos mais diversos, classes sociais e frações de classe, enfim, se vai compreender o que parece ser justo ou injusto a partir de perspectivas também as mais diversas, né? Mas se nós tomarmos como princípio, né, que seria justo toda a ação e, portanto, também todo tipo de regramento que nos permitisse escapar das desigualdades, isso aí já nos levaria para um caminho bastante diferente daqueles que fazem a apologia daquela figura do indivíduo, né, e do individualismo exacerbado que vai caminhar no sentido de práticas egocêntricas e de tentar fundamentar de alguma maneira as desigualdades sociais. Isso às vezes em nome das diferenças, né? Essa é uma reflexão interessantíssima, né? Pensem bem, as diferenças não tem problema, né, de se conviver com as diferenças em situações de igualdade. O contrário de igual não é diferente, né? O contrário de igual é desigual. Né? Um exemplo rápido, né? As pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, né? Homens e mulheres, como a gente queira chamar, nós somos diferentes, obviamente, nós somos diferentes organicamente, né? Podemos ter outras diferenças e outras são estabelecidas culturalmente, não há dúvida. Essas diferenças existentes entre homens e mulheres poderiam ser vividas plenamente desde que nós vivêssemos em condições de igualdade, né? A igualdade entre homens e mulheres não significa que nós deveríamos ser iguais plenamente, né, no sentido de não convivermos, não vivemos as diferenças próprias, enfim, de cada gênero, né? Nós podemos viver em relações de igualdade, e somente em relações de igualdade, né, a gente pode ir mais além, nós podemos viver também plenamente nossas diferenças. Isso pode servir para qualquer outro exemplo aí que a gente queira dar, né? Às vezes as pessoas pensam assim, quando se fala em relações sociais igualitárias e tal, uma crítica às vezes, né, a perspectiva socialista e tal,
as pessoas vão dizer, mas aí unifica, né? Uniformiza, e então fica todo mundo igual e etc. Primeiro, claro que a proposta socialista, o projeto comunista jamais foi a ideia de todo mundo ser igualzinho, vestir a mesma roupa, andar do mesmo jeito, essa coisa tudo, né? Isso é loucura dessa contra-propaganda. Então. Mas a gente pode pensar, né, nesse sentido aqui, que somente em condições de igualdade social, né, de igualdade socioeconômica, nós podemos viver plenamente as diferenças, inclusive as diferenças individuais, né? E quando eu falo de indivíduo aqui, eu não me refiro a essa construção ideológica do indivíduo como fizeram os liberais, mas a ideia da pessoa singular, né? Quer dizer, as pessoas singulares, elas podem, por influências mais diversas, né, ter gostos, ter hábitos, enfim, bastante específicos, né? Somente em condições de igualdade socioeconômica nós podemos dar vazão para se viver essas especificidades, né, da pessoa singular também, né, que são determinadas pelo meio, sem dúvida, né, mas assim, determinadas práticas que agradam mais a uns e menos a outros, né, enfim, e o contrário, né, em relações de desigualdade social, portanto, em condições totalmente injustas, o que nós temos é, aí sim, né, a homogeneização, né, a uniformização, nós viramos lá uma massa amorfa, né? Na massa você não consegue perceber as diferenças de maneira alguma. Então, tentem pensar nesse sentido, né? As coisas que nós gostamos de fazer quando nós entramos, né, nesse processo, eu me refiro a trabalhadores, evidentemente, né? Quando nós temos que entrar nesse processo, né, do trabalho, isso consome a maior parte do nosso tempo acordado, enfim, e nós dormimos apenas para recuperar as energias para poder trabalhar de novo, e assim vai, né? Isso toma a nossa vida inteira. Quando nós entramos nesse ciclo que nos toma a vida toda, nós começamos a considerar aquelas coisas que nós gostamos de fazer, para além do que é o trabalho que nós temos que exercer para sobreviver, a gente começa a chamar isso de hobby, né, ou de alguma coisa que a gente gosta de fazer e que no geral a gente vai abandonando, né, ou fazendo muito pouco, exatamente porque nossa energia e a nossa criatividade, enfim, são consumidas, né, quase que plenamente pelo processo de trabalho. Então, a gente pode pensar nesse outro sentido, né? Em relações injustas, desiguais socialmente, as diferenças não são vividas mesmo. Então, voltando aqui ao Epicuro, né? O que nós chamamos de justiça, portanto, e as relações sociais, no fim das contas, elas são produto do humano, né? E sendo produto do humano, portanto, nós podemos modificá-las, né? Nós podemos reorganizá-las, nós podemos refazê-las de alguma maneira. Isso nos leva ao segundo ponto aqui, né? Em que ele indica a possibilidade de uma ação nesse sentido, né? Vamos voltar aqui ao Epicuro. Ele diz lá, o sábio não participará da vida pública, veja o que ele está dizendo, o sábio não participará da vida pública, se não sobrevier causa para tal. Então ele deixou uma brecha aqui, né? Quer dizer, se por acaso, né, não aparecer nenhuma causa que exija isso, né, o sábio não deve participar da vida pública. Quer dizer, viva ignorado da segurança obtida até certo limite pelos homens, deriva, cheia de força e de puríssima facilidade de vida, a segurança da existência tranquila e afastada da turba. Olha, aqui volta, claro, aquela ideia desde o começo, que a gente fala desde o primeiro vídeo, da ausência de perturbação, da ataraxia. Pensem assim, é óbvio que todos nós gostaríamos de viver com tranquilidade, segurança e felizes plenamente e realizando as coisas que são necessárias para a manutenção da vida e para a reprodução da vida, enfim, né? Portanto, a necessidade do trabalho, né, como forma de obtermos os bens materiais necessários para manter a vida. Claro que nós todos gostaríamos de viver assim, né, em tranquilidade, né? O viver ignorado aqui é a ideia do, né, mantenha-se afastado, enfim, né, afastado da turba ali, quer dizer,
todos nós gostaríamos de viver serenamente felizes, né? A nossa existência, esse tempo bobo que nós chamamos de vida, né? É, viver isso com tranquilidade, né? Só que assim, quando ele diz aqui, né? Então, né? Você não se meta então nas coisas públicas, quer dizer, não participe ativamente, né? De atividades para além do que é a vida cotidiana, enfim, a não ser que sobrevenha uma causa para tal. E aí a reflexão para o nosso tempo é claro, né? Acho que nós temos causas as mais diversas, né? Para exigir de nós todos uma postura, não só uma postura mais crítica, né? Portanto, na prática teórica, né? De refletir sobre as nossas relações, de conseguir pensá-las em profundidade, e de conseguir também estar no campo da proposição e pensar em soluções para os nossos problemas, mas também da prática política propriamente, né? São todas práticas, né? A prática teórica, né? A prática política. Fazer a diferença em teoria e prática, né? Então, na prática teórica nós podemos fazer isso, e é uma forma de intervenção também fundamental, o trabalho dos intelectuais, né? Refletindo sobre a nossa realidade. Mas também é fundamental, e os intelectuais também podem participar das duas práticas, né? Não estou deixando os intelectuais aqui pensando, né, e os demais fazendo, mas a prática política, né, e de certa maneira a prática teórica é também uma prática política, enfim, a gente também participar ativamente, né? E isso pode ocorrer das formas mais diversas, né? Vocês podem fazer isso no movimento de bairro, no movimento sindical, em partidos políticos, em organizações as mais diversas de temas específicos, né? Ou então da vida pública estrito sensu ali, né? Quer dizer, da institucional, pleitear cargos eletivos, né? Ser vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, Isso é justo, né? Quando a gente não quer participar disso, nós acabamos dando espaço. Isso acontece em qualquer movimento, né? As pessoas, o movimento sindical, o sindicato não representa os trabalhadores, tá? O sindicato é a organização dos trabalhadores. Então, se você, trabalhador, não participa do seu sindicato, você abre espaço para que qualquer aventureiro ou qualquer oportunista tome aquilo ali e use aquilo para fins escusos, né? Da mesma maneira, quando a gente também não participa da vida política, né, institucional, nós abrimos espaço para que figuras, pessoas, partidos e movimentos bastante estranhos, né, ao que nós chamamos de justiça, relações sociais razoáveis, tomem esse espaço, né? E nós estamos vivendo algo terrível no Brasil nesses últimos tempos, né? Isso pode nos servir de reflexão e de exemplo. A filosofia serve para pensar a vida concreta, né? Colocar a filosofia no chão e pensar a vida cotidiana e pensar essas relações mais amplas também. Ela não tá fora disso, mas no final nós vamos voltar também a esse assunto novamente. Então, me parece, né, claro aqui, embora o Epicuro trate isso como algo que não seria o melhor, né, quer dizer, né, você conseguir viver ignorado, mas assim, significa você conseguir viver a vida ali com tranquilidade, então seria sempre bastante melhor. Eu imagino que para todos nós, né, ninguém sente a necessidade de se expor e, enfim, e até de correr riscos, né? Só porque tem vontade de ser mártir ou qualquer coisa do gênero, né? Mas assim, às vezes nós temos razões, e me parece que no mundo que nós vivemos nós temos razões as mais diversas, né, para participar mais ativamente no sentido de construir relações mais justas e mais razoáveis, né? Então, isso é uma reflexão interessantíssima do Epicuro. E aí vem o terceiro ponto, né, que ele vai tratar de uma questão que é comportamental, né? Então, a relação entre a ética e a moral ali diretamente, né? Quer dizer, a partir de determinados valores éticos, nós devemos também organizar o nosso comportamento cotidiano ali, enfim. Então, ele está falando aqui da pessoa singular, né?
Isso também é bastante interessante. Ele vai dizer lá: não realizes na tua vida nada que, se for conhecido por teu próximo, te possa acarretar temor. A serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. O justo é sumamente sereno, o injusto cheio da maior perturbação. E aí ele faz uma pergunta que ele dá a resposta de um jeito bastante interessante. Ele diz lá: realizará o sábio coisas que a lei proíbe, sabendo que permanecerão ocultas? Ele diz: não é fácil encontrar uma resposta absoluta. Tem que virar a página aqui. O homem, aí ele dá a resposta: o homem que tem alcançado o fim da espécie humana será honesto, mesmo que ninguém se encontre presente. Isso é bastante interessante. Daqui é só razoável a gente pensar aqui no seguinte, né? O justo é sumamente sereno e o injusto cheio de perturbação. Nós vemos gente convivendo com as injustiças com uma tranquilidade tremenda, né? As pessoas não, tem gente que não se preocupa muito com isso, né? Mas o sentido mais geral aqui é a nossa vida cotidiana, né? E as decisões que nós tomamos, as opções que nós fazemos, elas não devem ser apenas formais, né? Não devem ser apenas aparentes, né? Essas decisões e as opções que nós fazemos no cotidiano, elas devem estar pautadas por esses valores. Quer dizer, se nós pensamos na justiça no sentido mais amplo, nós pensamos em relações sociais justas, e nós definimos, ao definir o que é justo, nós conseguimos definir também o que é injusto, é razoável que a gente tome isso para a nossa vida, para a nossa prática cotidiana. Então, não seria razoável, né, eu praticar injustiças cotidianamente, enquanto faço lá um discurso de justiça, enfim, né? Isso lembra aquela frase da tradição do Platão, né? Que ele dá uma invertida na forma como nós pensamos nossas relações, né? Critica o Estado, né? O governo, etc. e tal. Mas que ele faz o contrário, ele diz assim: ó, não existe Estado justo com pessoas injustas. E isso é interessantíssimo, né? Quer dizer, as nossas relações, elas são nossas relações, nós somos produto das relações, constituídos pelas relações, e nessa relação, né, de sermos produto dessas relações, nós também podemos, a partir desse produto que nós somos, atuar sobre as relações. Enfim, se nós atuamos de maneira injusta, né, é claro que isso vai se refletir de modo mais geral também, né? A injustiça está instaurada em todos os campos, em todos os aspectos, né? Isso a gente vê bastante nesse discurso. Eu me assusto bastante, né, com essa coisa da gente do bem, gente do bem, gente do bem. Quando se usa esse termo, geralmente se está se referindo a gente que não é muito boa em termos de valores, assim. Eu ando com bastante medo desse termo. Recentemente o presidente da República estava falando que gente do bem pode ter arma dentro de propriedade rural para atirar em qualquer um que apareça ali sem que seja punido por isso. Isso é perigosíssimo, né? Mas enfim, mas às vezes as pessoas falam assim: a corrupção é um problema. Legal, a corrupção é um problema do capitalismo, né? É um problema endêmico do capitalismo. A gente não consegue. O capitalismo e corrupção são duas coisas que vão caminhar sempre juntas. Em qualquer país capitalista você vai viver os problemas da corrupção. Agora a questão assim, é bastante curioso quando a pessoa, né, ela faz a crítica a isso, né, falando do governo ou falando de qualquer outra instância, e pratica isso no cotidiano, né? Como é que a gente pratica isso no cotidiano, né? Você não dispõe de acesso a verbas públicas para poder contratar empresas e receber propinas, desviar dinheiro ou qualquer coisa do gênero. Mas faz isso no dia a dia, né? É o furar a fila, o estudante que resolve colar na prova, é o suborno para o guarda rodoviário para conseguir escapar de uma multa, ou para qualquer outro agente, enfim. Essas coisas, né? O tentar se dar bem, sabe? Dar um jeitinho, né?
Ah, eu vou furar a fila aqui porque eu conheço o fulano de tal, então eu tenho que esperar aqui o atendimento médico, mas porque eu conheço o diretor do hospital, eu consigo passar na frente de todo mundo, né? Essas coisas, né? E quando a gente faz isso, claro, né, a gente deixa de olhar para como são injustas as nossas relações, e como são mal organizados, né, ou mal gestados, ou feitos de propósito mesmo, inclusive os serviços públicos que nós utilizamos, né? A espera pelo atendimento médico, a espera de meses por um exame, por uma consulta, por um transplante ou qualquer coisa do gênero, não é culpa da fila do transplante, né? É culpa de uma forma de organizar e de pensar isso, que na minha opinião não é um problema de gestão só, né? É um problema de projeto mesmo. Então, como eu falava no começo, né? de visões distintas, perspectivas diferentes, de classes e frações de classes distintas e, portanto, que merecem a nossa reflexão e a nossa ação política no sentido mais amplo do termo, mas também no sentido mais estrito. A questão então né, é razoável que nós saibamos nos educar, saibamos refletir sobre as nossas ações e que a gente consiga, tanto no macro quanto na vida pessoal, ali, na vida cotidiana, né, num espaço mais restrito, que a gente consiga também praticar atos justos, né? Tentem pensar naquela ideia do anel de Giges, né, do Platão. Já estou mencionando Platão, vou dar ideia do Platão. Que ele constrói aquela história do Giges, né, que é o Giges, para quem não sabe, né, uma história ali do Platão, que diz o sujeito estava andando, era um trabalhador honesto, tal, sem problema nenhum, querido ali pela comunidade. Um dia ele está andando na estrada e encontra lá um anel, um cadáver. E esse cadáver tinha um anel no dedo. Ele pega o anel do cadáver, bota no dedo dele e desaparece. Pensem assim, esse é bom, eu faço isso com estudantes às vezes nas aulas presenciais. Pensem assim, se você pudesse ficar transparente, invisível, o que você faria? Agora pega assim a primeira coisa que veio à sua cabeça e pense assim, você pensou em alguma coisa interessante, justa, boa, ou qualquer coisa do gênero? No geral não, né? Geralmente pensa, se eu pudesse ficar invisível, eu ia fazer alguma coisa que no geral nós não concordaríamos socialmente que seria uma coisa boa, razoável ou justa. Né? Seria uma violação de privacidade, né? Ou roubo de alguma coisa, ou, enfim, né? Vem à cabeça aquelas maluquices todas. Portanto, assim, nós precisamos educar a nossa razão, o nosso comportamento, né? A gente precisa pensar sobre isso, precisa ser objeto de educação mesmo, né? de convencimento. Esses valores que nós chamamos de justos, eles precisam ser assumidos como valores como tal, né? E não só feitos formalmente, né? Então pensem de outro jeito, né? Às vezes nós exigimos comportamentos, ou nós nos comportamos de determinadas maneiras quando nós estamos sendo vistos ou vigiados, e quando nós estamos num círculo mais restrito, mais íntimo ou sozinhos, a gente age de outra maneira, né? Às vezes é exatamente o contrário do que nós acabamos de fazer ou de repreender alguém por ter agido assim, né? Isso desde as coisas mais simples, né? mais bobas do cotidiano até as mais graves, evidentemente, né? Que nós formalmente, né? Quando estamos observados, praticamos e depois, mas que isso não é um valor no fim das contas, né? Quer dizer, no primeiro momento que a gente pode escapar disso, né, e desviar, a gente desvia. Portanto, esses atos individuais, eles têm que ser, esses valores, né, enfim, eles têm que ser objeto de trabalho cotidiano, né, de reflexão cotidiana e de absorvendo esses hábitos, né? O hábito cria uma nova natureza, né, como vai dizer o Aristóteles. A prática cotidiana disso pode fazer com que a gente comece a fazer isso sem perceber isso como uma necessidade. É dessa maneira como que eu entendo aqui quando ele fala
Não realize na tua vida nada que, se for conhecido por teu próximo, te possa acarretar temor. Não faça nada que alguém possa depois... Não moralistas de plantão, né? Eu falo do que a gente pode chamar de justiça, isso, justiça, insisto, né? Como substantivo e como adjetivo, né? Não pratique nada na sua vida que possa ser nesse sentido, né? Um dedo apontado para você dizendo depois, você diz isso e fez desse jeito. Se a gente consegue fazer isso não é fácil de se resolver, né? Nós conseguimos alcançar algum nível de serenidade. Dessa forma como eu entendo quando ele fala do sereno ali, né? É muito bom, é muito melhor, me parece, né? Meus óculos tortos aqui continuam. É muito melhor quando a gente consegue, sei lá, às vezes passar a noite sem dormir, porque a gente está preocupado com uma série de consequências de uma perseguição que você está sofrendo por um ato justo, por ter ficado do lado do que é justo. É sempre melhor você passar essa noite em claro por essa razão do que passar uma noite em claro por ser injusto, por ter se tornado mais uma dessas figuras mesquinhas, medíocres, enfim, cheias de preconceito que nós temos por aí. Isso me parece mais interessante, né? Não que você vai dormir tranquilo porque está sempre olhando. Você perde o sono por tentar ficar do lado do que é justo. Às vezes você perde emprego por ficar do lado do que parece justo e razoável, eticamente razoável. Você perde amizade, você entra em atritos, né, em relações que podem descambar para algum tipo de violência para você, para os seus familiares, enfim. Isso é um grande problema, né? E aí eu acho que a gente não fica tão sereno assim nessas situações, né? Mas ainda assim, né, é melhor a gente perder a paz, né, por conta de estar do lado do que parece ser justo, do que perder a paz por se conhecer ali no mais íntimo como alguém extremamente injusto, preconceituoso, etc. Que tem essas práticas... que a gente precisa descrevê-las, né? Vocês estão entendendo bem o que ele está dizendo, né? Mas de práticas que são nocivas, né? para as relações sociais. Como eu disse aqui, esse tema da justiça é assunto para a gente pensar a vida, né? Talvez seja o assunto que mais dá corda aqui para as nossas reflexões sobre Epicuro. Com exceção do último lá, que é sobre Deus, que também pode ajudar bastante. E aí ele tem uma última frase aqui que me parece interessantíssima, né? Ele diz assim: as leis existem para os sábios, não para impedir que cometam, mas para impedir que recebam injustiça. As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam, mas para impedir que recebam injustiça. Isso me parece muito interessante, né? E para o nosso tempo, então, meu Deus, né? E não que as leis resolvam isso, né? Assim, as leis elas podem, né, fazer exatamente o contrário, né? A lei, a gente está falando daquela justiça com J maiúsculo. Mas pensem assim, nós podemos, né, no que a gente falava ali da justiça e da nossa ação, no sentido de construir relações mais justas, mais igualitárias e que possibilitem, né, a viver as diferenças, enfim. E se a gente consegue construir esse tipo de coisa, né, a maneira como nós criamos regras, criamos normas, né, a maneira como nós estabelecemos isso aí, né, em termos de leis, isso pode servir para que as injustiças não voltem a ocorrer, é isso, né? O sábio, a lei para o sábio não é para que seja impedido de sofrer injustiça. Então, assim, a lei ela deve servir como uma garantia, né, para que, e quem sabe um dia a gente chega num ponto desse, né, para que as nossas relações sejam razoáveis, justas, né, e que, portanto, como uma forma de organizar e de pensar as nossas relações, né, elas impeçam quem pratica as coisas nesses termos, né, ou os sábios, como ele chamava aqui, mas você não serve para os sábios,
que eles não recebam justiça. Se a gente entender o sábio aqui como alguém que é capaz, né, de compreender o que é justo, né, de se bater por isso, enfim, né, de lutar por isso e de construir relações desse tipo, nós podemos pensar assim, né, os sábios, né, aqueles comprometidos, né, com esses ideais que me parecem mais elevados, né, de se pensar as relações humanas e a nossa relação com o meio, com os demais animais, enfim, a gente pensar o sábio como quem faz isso, né? O sábio não é, e o Epicuro nem tinha isso na época de Epicuro. A gente está chamando de sábio quem foi para a faculdade e fez mestrado, doutorado, né? Aliás, no geral, nós temos exemplos mais diversos de gente que fez isso, né? Graduação, mestrado, doutorado e continua a ser um ignorante, né? Um estúpido, um pregador de violências, enfim. E nós temos autodidatas que conseguem chegar a níveis de produção teórica, enfim, bastante invejáveis, e nós temos outros supostos autodidatas que conseguem falar um monte de besteira. Ora, quem ganha mais ou menos notoriedade também não é o grau de sabedoria, né? Vejam aí que nós temos um sujeito demenciado ligado às práticas astrológicas, chamado Olavo de Carvalho, que virou um herói de um monte de gente maluca, tanto quanto, né? Que faz uma pregação agressiva, né? Um palavreado agressivo, né? Violento, enfim, e que tem servido de munição, e preconceituoso de todo tipo, né? E que tem servido de munição para um discurso também violento, e aí já de um outro grupo que nós sabemos muito bem que não tem nenhum tipo de afeição pelos estudos, pela reflexão, enfim, né? E pela prática teórica de maneira alguma. E podemos dizer também pelo que nós chamamos de justo aqui. Portanto, as leis poderiam servir e que vão perseguir esses sábios nessa definição que nós demos, né? Tanto aqueles que compreendem o que é justiça, né, e lutam por ela, mas também aqueles que na prática teórica vão fazer isso, né? Vide a perseguição que tem sofrido aí. A perseguição nesse sentido, né, assim, literal mesmo, né, que tem ocorrido, mas também no sentido de como movimentos conservadores, né, e que são agressivos e que tem esse viés autoritário, enfim, fascista num termo só, né, preconceituosos, etc. Então, essa agressividade se volta contra os intelectuais, né? Existe um anti-intelectualismo, né? Uma coisa antiteórica, né? E as pessoas começam a aparecer com as coisas mais malucas do mundo, né? Nós temos derivações de todo tipo no nosso tempo para isso, né? Gente questionando coisas elementares de descobertas científicas e, portanto, de verdade objetiva, né? Que não são mais alvo de discussão, e tratando isso como se fosse uma questão de opinião, né? Enfim, cotidianamente nós temos exemplos disso, né? Estamos vivendo uma coisa maluca. E aí os que persistem, né, na prática teórica, mas também, enfim, na prática política, nesse sentido mais amplo, no sentido que nós chamamos de justiça, vai sofrer perseguição, né? A perseguição que na história do Brasil, ela aparece sempre nesses momentos reacionários, enfim, né? A perseguição à filosofia e à sociologia, né, como apareceram recentemente, é só um sinal disso, né? A tentativa de bloquear as ações que partem das universidades também, a perseguição a professores nas universidades, a corte de verbas para as universidades. É claro que existe, né, fora essa fumaceira, né, que se faz aí, meio histriônica, né? Enfim, há uma intenção dos setores mais liberaloides, né, desse governo, de privatização mesmo da universidade pública, né? Quer dizer, de entregar tudo que é patrimônio dos brasileiros nas mãos dos interesses corporativos, né? A Petrobras está indo embora, já estão entregando tudo, enfim. Até a Amazônia eles já prometeram por aí, né? Mas é claro que fora isso, né, assim, há uma perseguição de fato, né, assim,
sei lá, quem é da educação, né? Tem exemplos diversos, né? Vejam o que estão fazendo com Paulo Freire, né? Um pensador brasileiro, um cristão, né? O progressista, sem dúvida, com influências teóricas mais diversas, mas também do marxismo, né? Não era nenhum doutrinador, nem nada do gênero. O, e essa perseguição maluca, né? Por gente que nunca nem leu um livro do Paulo Freire, não faz ideia do que seja, né? Enfim, é um pensador brasileiro importante aí no campo da educação, que pode ser lido, criticado. Eu mesmo, eu li 2 livros do Paulo Freire apenas. Eu acho repetitivo bastante, assim, tem algumas coisas, né, que a gente pode fazer a crítica e tal, mas você tratar o Paulo Freire como um doutrinador comunista, com uma ameaça de alguma coisa, ou como responsável por qualquer coisa que tenha a ver com a educação formal, é não mesmo, né? Aliás, nem era a pretensão dele nesse sentido, né? A educação formal não tem condições de resolver, né, o que você pensava ali, o que Paulo Freire pensava sobre a educação, né? Mas esse tipo de perseguição é maluca mesmo, né? Você vê as pessoas se posicionando também e praticando o mesmo tipo de injustiça, né, e dessas perseguições, sem elas também, tanto quanto, né, sem nunca terem lido nenhuma linha do que Paulo Freire escreveu. Isso é um desrespeito, uma perseguição besta, né, um negócio maluco, né, próprio desses tempos que nós vivemos, né? Os nazistas lá em 33, eles começaram a seguir, né? Então começam a perseguir, fazer aquele discurso violento. Esse discurso violento começa a virar prática, né? Então em algum momento eles estavam lá queimando livros de filosofia, de sociologia e por aí vai. Depois eles começaram a prender, né? A perseguir, prender, etc. E expulsar a gente do país. E no fim eles estavam queimando pessoas, né? É razoável que, naquele sentido, né, da prática sobre o que é justo e o que é injusto, nós saibamos tomar posição, né, e tomar posição no sentido prático da coisa, para que a gente não chegue de novo nesse nível, né? Essa fascistização cotidiana, ela pode se tornar um fascismo institucionalizado, né? Isso nunca teve bom resultado para a nossa espécie. Depois que a gente faz a merda toda, aí não adianta todo mundo dar as mãozinhas e falar, como nós fizemos isso, né? A questão é tentar agora, né, no cotidiano, lembra do tempo lá, o que Epicuro falava do tempo, né? A questão é a gente tentar fazer isso desde agora. Isso independe das posições políticas, né? Isso tem a ver com respeito à vida, né, com respeito às pessoas e às relações que nós vivemos. Enfim, lancei aí uma porção a partir do Epicuro e trazendo para os nossos dias, de reflexões as mais diversas e possíveis, né? E polêmicas, sem dúvida, que está lidando com os eventos do nosso tempo aqui. Então, enfim, participem aí dos nossos debates, discordem, concordem, acrescentem coisas e vamos seguir. Temos mais 2 temas ainda. Eu fico por aqui então. Meu abraço para vocês e até a próxima.